Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 23 de julho, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Brígida da Suécia. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. A comemoração de Santo Ezequiel, profeta, filho do sacerdote Buzi, que, no tempo do exílio na terra dos caldeus, teve a visão da glória do Senhor e, posto como sentinela da casa de Israel, recriminou a infidelidade do povo eleito e anunciou a destruição da cidade santa de Jerusalém e a deportação do povo, vivendo ele próprio no meio dos prisioneiros, alimentou a sua esperança, profetizando que os ossos ressequidos ressuscitariam para uma nova vida. 3. Em classe, próximo de Ravenna, na Flamínia, hoje na Emília-Romanha, região da Itália, a comemoração de Santo Apolinário, bispo, cuja memória é celebrada no dia 20 de julho. Morte no século II. Em Bísia, cidade da Trácia, hoje Visa, na Turquia, São Severo, mártir no tempo dos imperadores Diocleciano e Maximiano, que, aspirando a palma do martírio, se narra ter convertido a fé ao centurião São Menon e o tenha seguido no combate do martírio. Morte no ano 304. Em Marsella, na Provença da Gália, atualmente na França, São João Cassiano, presbítero, que fundou 2 mosteiros, um para homens, outro para mulheres, e, como fruto da sua longa experiência de vida monástica, escreveu as instituições cenobíticas e as conferências dos padres para a edificação dos monges. Morte no ano 435. Em Cimiez, também na Provença, São Valeriano, bispo, que, passando do mosteiro de Léris para o episcopado, propôs nos seus escritos os exemplos da vida dos santos para edificação do povo e dos monges. Morte no ano 460. Em Orvieto, na Toscana, atualmente na Úmbria, região da Itália, a beata Joana, virgem, das Irmãs da Penitência de São Domingos, insigne pela sua caridade e paciência. Morte no ano 1306. Em São Sebastião, na Espanha, a beata Margarida Maria Lopes de Maturana, virgem da Ordem das Mercês, fundadora do Instituto das Mercedárias Missionárias de Berris. Morte no ano 1934.
Em Manzanares, localidade de Castela Nova, região da Espanha, os beatos Nicéforo de Jesus e Maria, Vicente de Estegerina, presbítero, e 5 companheiros. Todos eles da Congregação da Paixão, mártires, que, em tempo de perseguição, foram fuzilados por permanecerem fiéis à sua vocação religiosa e assim mereceram alcançar a coroa do martírio. São estes os seus nomes, José do Sagrado Coração, José Estalaio Garcia, Epifânio de São Miguel, Epifânio Sierra Conde, Abílio da Cruz Ramos Y Ramos, Acarias do Santíssimo Sacramento, Zacarias Fernandes Crespo e Fugêncio do Coração de Maria, Fugêncio Calvo Sanches, religiosos da Congregação da Paixão. Morte no ano 1936. Em Carabanchel Bajo, próximo de Madrid, também na Espanha, os beatos mártires Germano de Jesus e Maria, Manuel Pérez Jiménez, presbíteros, e 8 companheiros e 2, religiosos da mesma Congregação da Paixão, que na mesma perseguição consumaram vitoriosamente o bom combate por Cristo. São estes os seus nomes: Filipe do Sagrado Coração de Maria, Filipe Valcabado Granado, presbítero, Maurílio do Menino Jesus, Maurílio Macho Rodrigues, José de Jesus e Maria, José Osés Sainz, Júlio do Sagrado Coração, Júlio Mediavila Conselheiro, José Maria de Jesus Agonizante, José Maria Ruiz Martínez, Laureano de Jesus Crucificado, Laurindo Proano Cuesta, Anacário da Imaculada, Tanacário Benito Rosal, Felipe de São Miguel, Felipe Ruiz Fraile, religiosos. Morte no ano 1936. Em Toledo, também na Espanha, os beatos mártires Pedro Ruiz de Los Panos e José Sala Pecó, presbíteros do Instituto dos Sacerdotes Operários Diocesanos e Mártires, que morreram na mesma perseguição. Morte no ano 1936. Em Madrid, também na Espanha, os beatos Emílio Arce Dias e Vitoriano Fernandes Reynoso, religiosos da Sociedade Salesiana e Mártires, que, durante a perseguição religiosa, consumaram o combate pela fé. Morte no ano 1936. Em Barcelona, também na Espanha, os beatos Simão Reinés Solivelas e Miguel Pons Ramis, presbíteros, Francisco Maiol Oliver, e Paulo Nogueira Trias religiosos, todos da Congregação dos Sagrados Corações e Mártires, que, durante a mesma perseguição, mereceram a coroa gloriosa pelo seu inquebrantável testemunho de Cristo. Morte no ano 1936. Em La Barraçada, perto de Barcelona, também na Espanha, as beatas mártires Catarina do Carmo, Catarina Caldés Sócias e Micaela do Sacramento, Micaela Roland Ribot, virgens da Congregação das Franciscanas Filhas da Misericórdia, e Prudência Canelas de Nestá, que, durante a mesma perseguição, mereceu diante de Deus Onipotente a palma da vitória. Morte no ano 1936. Em Dachau, próximo de Munique, cidade da Baviera, na Alemanha, o beato Cristino Gondek, presbítero da Ordem dos Frades Menores e mártir, que, durante a ocupação da Polônia por um regime hostil à dignidade humana e à religião, por causa da sua fé em Cristo foi deportado para o campo de concentração, onde, submetido à tortura, alcançou a coroa gloriosa do martírio. Morte no ano 1942. Em Prešov, na Eslováquia, o beato Basílio Opko, bispo auxiliar de Prešov e mártir, que, durante o tempo de um regime inimigo da fé cristã e da Igreja, foi preso por ter exercido ministério pastoral ao serviço dos cristãos do rito bizantino e, suportando cruéis suplícios, contraiu uma grave e longa enfermidade que o acompanhou até a morte, alcançando assim a palma da vitória. Morte no ano 1976. História de Santa Brígida. Origens. Brígida, conhecida também como Brigitte, nasceu em 1303, princesa do Castelo de Finstad, filha do rei da Suécia. Sua família real era tão piedosa, que forneceu vários santos à igreja. Além disso, sua família real também construiu mosteiros, hospitais e igrejas usando a própria fortuna. Seguindo o exemplo de sua família, Brígida ajudava em obras de caridade desde a infância. Além disso, ela tinha um dom de revelações. Essas revelações foram todas escritas por ela na língua sueca. Mais tarde elas foram traduzidas para o latim, formando grandes volumes.
Tais obras ainda hoje são consultadas por teólogos, historiadores e fiéis como fonte histórica. Dama de companhia. Durante sua juventude, Brígida foi dama de companhia de uma rainha chamada Bianca, da região de Namur, na atual Bélgica. Por causa dessa função, ela estava sempre presente nas cortes cheias de luxo e riqueza. Contudo, ela não se deixou corromper nestes ambientes cheios de frivolidades. Pelo contrário, manteve-se fiel à sua consciência cristã e preservou sua fé, nunca se afastando da caridade e da dignidade. Casamento. Com 18 anos de idade, Brígida se casou com um nobre de nome Ulf Gudmarsson. Seu marido era também um cristão fervoroso. Brígida e Ulf tiveram 8 filhos. Dentre eles destaca-se uma filha que também foi canonizada, Santa Catarina da Suécia. O casal, e especialmente Brígida, cuidava da educação moral, formal e religiosa dos filhos com toda a dedicação. Morte de um filho. O casal Brígida e Ulf viveu um duro golpe e a morte de um de seus filhos. Depois disso, eles decidiram ir em peregrinação até o Santuário de Santiago de Compostela, na Espanha. Quando voltavam, Ulf ficou gravemente doente. Quando isso aconteceu, Santa Brígida teve uma revelação, em sonho, por intermédio de São Dionísio. No sonho, ela ficou sabendo que seu marido não morreria. E, realmente, ele ficou curado. Logo depois, porém, decidiu ingressar no mosteiro de Alvastra. Lá, um de seus filhos já vivia como monge. Em 1344 Ulf faleceu, deixando Santa Brígida viúva. Fundadora. Uma vez viúva, Santa Brígida retirou-se de uma vez por todas para a vida religiosa. Ela guardava em seu coração um antigo projeto, que era o de fundar um mosteiro duplo, tendo uma área para homens e outra para mulheres. Deste projeto nasceu a Ordem do Santo Salvador. Os religiosos seguiam as regras de vida de São Agostinho. A própria Santa Brígida passou a viver neste mosteiro até que a ordem fundada por ela foi aprovada oficialmente pela Igreja. Depois dessa aprovação, ela mudou-se para Roma. Influência nos rumos da Igreja. A santa teve visões e revelações notáveis, que eram ensinamentos do Senhor e também instruções que se referiam aos assuntos mais polêmicos de sua época, que sem dúvida, muitos estudiosos reconhecem que foram em consequência dessas visões, que a monarquia sueca obteve alguns importantes acordos de paz e estabeleceu relações políticas com diversos países, dentre outros acontecimentos. Após a morte de seu esposo, repartiu os seus bens entre os herdeiros e os pobres, passando a viver de maneira simples nas imediações do convento de Alvastra. Nessa época, suas visões se tornaram mais numerosas e frequentes, constituindo-se na grande parte dos fatos que Brígida escreveu em suas revelações, até a sua partida para Roma. E foi justamente durante as visões que ela recebeu a missão de levar mensagens aos políticos e líderes religiosos, tendo nesta oportunidade, dialogado com santos e pessoas falecidas, que lhe esclareceram a natureza e o conteúdo de muitas dificuldades. Jesus lhe disse certa vez: Brígida, te falo não somente a ti, mas também a todos os cristãos. Tu serás minha esposa. E por meio de ti falarei ao mundo. Meu espírito permanecerá em ti até a sua morte. Desde então abandonou as suas vestimentas luxuosas, usando apenas uma túnica de linho e véu na cabeça, com uma corda na cintura. Brígida exerceu uma notável atividade de escritora, visionária e mística, descrevendo minuciosamente as suas revelações e as visões divinas, com uma escrita objetiva e clara, que se tornaram muito populares na Idade Média. Através de suas perseverantes e fervorosas orações, foi em vida, intercessora junto a Deus, conseguindo uma quantidade impressionante de milagres e orientações do Senhor, em benefício de muitas pessoas, até do Papa e do Rei da Suécia. Ela praticou e exercitou com frequência severas disciplinas, como forma de penitência para consolo e desagravo do Senhor, em face dos pecados da humanidade. Até para dormir, ela que possuía uma cama confortável com um colchão bem macio, deixava-os de lado, estendia uma colcha no chão e deitava com a cabeça num modesto travesseiro, sem qualquer coberta,
mesmo naquele frio intenso do inverno sueco. Quando os filhos ou parentes comentavam o fato, ela dizia que o calor de seu coração apaixonado por Deus aquecia todos os seus membros e ela não sentia frio em seu corpo. Antes dela morrer, Jesus mandou que entregasse os escritos a de Alfonso Peixadiva da Terra, que tinha sido bispo genense, e deste modo, foram impressos os livros com as celestiais revelações. Santa Brígida viveu em Roma durante 24 anos. Lá, trabalhou pela moralização dos costumes. Também lutou para que o Papa que, na época, por divisões dentro da Igreja, estava em Avignon, na França, voltasse para Roma. Contando com total apoio do rei da Suécia, ela construiu nada menos que 78 mosteiros espalhados pela Europa. Morte. Santa Brígida faleceu em 23 de julho de 1373. Ela estava numa peregrinação à Terra Santa. A partir de sua morte, a Ordem do Santo Salvador passou a ser dirigida por Santa Catarina da Suécia, sua filha. A ordem tornou-se muito famosa alguns anos depois. Santa Brígida foi canonizada logo, apenas 18 anos depois de sua morte. O culto a ela espalhou-se rapidamente por toda a Europa. O local onde ela morou na cidade de Roma foi transformado numa bela igreja dedicada a ela, situada na Praça Farnese. Orações. Santa Brígida deixou escritas 15 orações que se tornaram famosas entre o povo cristão. Cada uma dessas orações foi escrita para uma necessidade humana. Destacamos aqui a oração pelos doentes. Oração pelos doentes, composta por Santa Brígida. Ó Jesus, médico celeste, que fostes elevado na cruz a fim de curar as nossas chagas por meio das vossas, lembrai-vos do abatimento em que vos encontrastes e das contusões que vos infligiram em vossos sagrados membros, dos quais nenhum permaneceu em seu lugar, de tal modo que dor alguma poderia ser comparada à vossa. Da planta dos pés até o alto da cabeça, nenhuma parte do vosso corpo esteve isenta de tormentos, e entretanto esquecido dos vossos sofrimentos, não vos cansastes de suplicar a vosso Pai pelos inimigos que vos cercavam, dizendo-lhe: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Por esta grande misericórdia e em memória desta dor, fazei com que a lembrança da vossa paixão, tão impregnada de amargura, opere em mim uma perfeita contrição e a remissão de todos os meus pecados. Assim seja. Santa Brígida, rogai por nós. Numa noite tão calma e formosa, tu passaste diante da cruz, e no seu coração de criança procurava entender o porquê. De joelho diante da cruz, noite inteira ficaste a rezar. E Jesus, vendo a fé em seu rosto, revelou o mistério da cruz. Hoje estamos aqui reunidos para juntos contigo rezar. Santa Brígida, pedimos com fé que tu rogue por nós junto a Cristo Jesus. Atendendo ao pedido do Pai, com um servo de Deus se casou. E os dois juntos com muito amor abraçaram o mistério da cruz. Suas vidas entregaram a Jesus, na oração, no trabalho, na dor. Cada dia cuidava dos pobres, com alegria repartia o pão.
Hoje estamos aqui reunidos para juntos contigo rezar. Santa Brígida, pedimos com fé que tu rogue por nós junto a Cristo Jesus. Santa Brígida, tu és o exemplo para aqueles que servem a Jesus. Não podemos perder a esperança, nem a fé no momento de dor. Oh Jesus, te pedimos a graça de viver sempre no teu amor. Que as famílias sejam abençoadas. Santa Brígida, rogai por nós. Hoje estamos aqui reunidos para juntos contigo rezar. Santa Brígida, pedimos com fé que tu rogue por nós junto a Cristo Jesus. Santa Brígida, pedimos com fé que tu rogue por nós junto a Cristo Jesus.